Nós fizemos a licitação, dentro do processo licitatório do cronograma, tem essa autorização de apresentação do projeto à VLI. Aí a VLI dá uma anuência sobre o projeto numa parte global dele. Após a anuência da VLI, a NTT se manifesta. Em relação à empresa que foi fomentada, paralisação do DENIT, ela nem sequer faz parte do processo. É uma informação completamente equivocada e infeliz, né? Não sei de onde pode ter vindo isso, mas segue muito bem. O projeto é um projeto complexo. Se for olhar no cronograma de trabalho, se eu não estou equivocado, seriam 1 ou 2 meses para isso, mais ou menos, né? Mas já está bem adiantado. Ela já anuiu sobre a parte estrutural do projeto, já está aprovado. E ela quer algumas informações sobre o quilômetro norte, algumas peculiaridades dela, que são coisas bem específicas, que vão ser informados. Eu acredito que deve estar na fase final dessa liberação junto à VLI, porque o mais difícil é a autorização do projeto. A tecnicitude disso, a expertise tem uma exigência muito grande. Então isso já foi fomentado, pediu algumas informações adicionais, mas aí já não em respeito à obra, já em respeito à complementação de informações, acho que mais relacionadas à localização de geoprocessamento, localização. Entendo isso mais ou menos. Sim, eu acho que é direito do cidadão reclamar, você traz transtorno para alguns mesmo, mas a minha obrigação como gestor é que atender uma coletividade, que essa obra traga benefício para muitos na cidade. A Ponte Branca, ela é um ponto de fluxo muito importante na cidade, e está se provado aí, você fecha alguns dias e já causa um certo tumulto, que é inerente a um procedimento desse, mas o coletivo tem que se sobrepor ao individual, a importância para muitos tem que se sobrepor ao desencontro de algumas necessidades por um período curto de tempo de uma minoria. Como gestor público, como uma pessoa que pensa a cidade, é necessário pensar no coletivo. Se eu for tratar individual, eu infelizmente no caminho, né? E eu não tenho dúvida que vai beneficiar tanto aqueles que hoje se sentem transitoriamente prejudicados, mas principalmente a grande maioria da população. Não é decente um cidadão caminhar por aquela passarela. Não é decente um carro vir de um lado ou de outro e se encontrar ali no meio. Serginho, é o seguinte, eu não sou técnico, eu sou um gestor público. Contrato uma empresa e tenho secretário de obras, secretário de desenvolvimento econômico, que hoje envolve o trânsito junto, e o responsável técnico pela obra. Eles entendem que tem que fechar. Então essas pessoas tecnicamente entendem que a ponte está em obra e ela tem que ser fechada para a segurança de todos. Atos individuais isolados em que você tem a responsabilidade pessoal, o poder discricionário de cada um, cabe a cada um, né? A nossa obrigação é cumprir o que pessoas tecnicamente treinadas para isso, que se sentem responsáveis pela obra, acham que deve ser feito. Eu confio nelas. Eu acho que é mais prudente realmente fechar. Eu acho que não deve se abrir, porque a ponte está em obra. Se é pouca, se é muito, se é pequeno, a ponte está em obra. Agora, tecnicamente, eu tenho que acreditar nessas pessoas e confiar nelas. E confio, né? Você tem ali uma capacitação técnica para quem pegou a obra que não era pequena. Tem que confiar nessas pessoas. Você, como confiaria num médico, num epidemiologista, num jornalista, se fosse a área dele restrita. Eu acho que é mais importante a segurança das pessoas. Você tem coisas que são inerentes a uma intervenção que passa sobre a FCA. Essa já é a segunda experiência nossa, eu quero no meu governo ainda, se possível, em 2019 ter a terceira, mas é necessário, não tem nada a ver com o DENIT, tem a ver com a VLI, a informação foi descabida realmente, né? Existem os 2 comerciantes locais ali, eu espero que no futuro existam 30, esse que é o objetivo de uma obra dessa, que as pessoas passem por ali e fomentem suas padarias, seus comércios, que aquele ambiente continue ali. A cobrança eu acho que é natural, insatisfação transitória, né? Nós temos que conviver com isso, a gente vive numa democracia,
O que pode incomodar, às vezes, é a falta de pessoas que tenham o conhecimento, a responsabilidade técnica, fomentarem isso um pouco mais, né? Essa conversa para mim é prazerosa. Eu falei com você que em 6 meses você ia estar gravando lá do Alto da Ponte, lembrando para a Prefeito da Xerém. Espero muito que isso aconteça. Vou me empenhar grandemente para isso e acredito fortemente nisso. Porque o que pode travar a obra, eu acompanho ela desde que eu entrei. Eu tenho 2 promessas de campanha, uma é a Ponte Branca, a outra é uma creche lá no Vista Alegre. Quero cumpri-la essas 2 e fazer outras tantas coisas mais. E eu quero que diversas pessoas tenham a oportunidade de passar por lá, inclusive nós, num período mais curto de tempo possível. O objetivo é que nós encurtemos isso, né? E que a população possa ser atendida, que o bairro se desenvolva, que as pessoas transitem com tranquilidade e que arquitetonicamente, que é uma preocupação minha pessoal, essa obra contribua em termos de embelezamento também, diferente de outras que são feitas quase estruturalmente só e não contribuem arquitetonicamente para a cidade. Eu tenho um desejo muito grande de embelezar um pouquinho a cidade com essas coisas todas. A promessa está cumprida. Eu não falho, não. Está mantida. Então, o secretário Tales, ele fala dessa parte de a gente procurar um caminho adicional. O ônibus é o maior problema mesmo, mas a gente discutindo com a empresa sobre a necessidade de fazer o desvio, foi optado por um caminho técnico também, mas nada impede a gente de discutir. Recentemente modificamos a linha do Mundo Novo, que precisava passar num local ou outro, modificamos a do Fonte Verde. Então a gente pode discutir isso. Buraco, no período de chuva e com aumento de tráfego, esses buracos devem abrir mesmo, mas de 1.700 ruas que possui o município de Lavras, nós já atuamos em mais de 1.000 ruas. Então um buraco para nós ou outro, isso aí é peixe pequeno, segunda-feira está resolvido. O que ocasiona um buraco, assim, mais ou menos tecnicamente, não é minha especialidade não, mas essa falta de permeabilidade que tem, é o que a gente chama de couro de crocodilo, que você vê aquelas rachaduras, e aí a água infiltra, quebra a continuidade do asfalto, e ali vão surgindo os buracos. A Prefeitura de Lavras atua muito hoje na operação por buracos. Para o ano que vem, nós estamos licitando, esperando, com a normalização dos pagamentos pelo governo do Estado, a gente não necessita de ajuda muito de governo federal, que a gente comece os recapeamentos. O recapeamento ele tem uma durabilidade muito maior, mas buraco quando tem asfalto, acontece mesmo. Período de chuva, por causa da água, ele se acentua bastante. Nesse período, com as poças de água, né, vou mudar de assunto aqui, vou pedir licença a todo mundo, né, existe a deposição e depois se aumenta a temperatura e prolifera-se a dengue. A preocupação esse ano é com o vírus novo, uma mutação do vírus, do modelo tipo 1 e tipo 2 que existiu nos últimos anos e que a população, boa parte, está imunizada. Como é que nós atuamos? Nós atuamos junto à vigilância, de maneira preventiva, combatendo com diversas maneiras, inclusive aquele famoso fumacê. A gente está atuando hoje na região de Nossa Senhora de Lourdes, que é um dos focos principais de início do processo de aplicação da dengue, mas nós estamos completando esse ano 2 anos sem dengue, felizmente, no município de Lavras. Mas agora tem um surgimento de um novo vírus que parece que pode acometer, ou uma mutação de um dos vírus do tipo 1 ou 2, e que a população tem que tomar muito cuidado, água, pote, aqueles mesmos cuidados de sempre. E a Prefeitura executa uma limpeza contínua, tira muito mato, muita coisa, mas nós não podemos atuar em terrenos particulares. Como é que a gente atua em terrenos particulares? Notificando. Até hoje, se eu não estou me enganado aqui de cabeça, são mais de 5.000 notificações. O pessoal da Copasa fala que algumas vezes, em períodos anteriores, gestões anteriores, nós já passamos por esse problema. Estourou em determinado momento, no ano passado, bem na saída ali do reservatório, estourou um cano, deu um trabalho para a gente danado lá e depois ela continuou progredindo. Recentemente chovia e caía. Aí nós, depois de muito procurar, uma profundidade extensa lá, com a reta escavadeira hidráulica, se notou que a caixa da Copasa enchia, então tinha alguma comunicação. Foi refeito, foi blindado, nós mandamos o caminhão lá da Prefeitura encher e fazer a drenagem, ela não molhou mais, refizemos o teste posteriormente,
Mas aí nós fomos surpreendidos com uma chuva, depois do recapeamento completo, que tinha descido ali novamente. Nessa terceira vez que nós atuamos, né, a gente atuou de maneira bem extensa, ficou, entre aspas, definido que deveria ser a compactação, talvez tivesse dado algum problema. Funcionários muito antigos da cidade, assim, da prefeitura, nos deram uma contribuição falando que naquela encosta do Instituto Gamo existiam umas escadas hidráulicas que poderiam drenar por baixo do passeio ali naquela região e está ocasionando aquelas erosões que a gente via. Nós optamos por reabrir o passeio novamente, reorganizar a parte de coleta, pegamos água com cal para dar uma colorida e julgamos o Instituto Gamo para ver se drenava em algum local que fosse visível, mas resolvemos esperar a chuva, né, e compactar, mas não reasfaltar nesse momento, mas refazer a sarjeta que estava ficando sempre deficitária, melhorar o asfalto, colocar essa tubulação de drenagem do Gamo, rever com a Copasa. Você perguntar se nós estamos plenamente seguros, eu ainda não estou plenamente seguro. Já tivemos algumas chuvas e felizmente está tudo muito bem compactado lá. Eu, para te dar essa resposta com convicção, eu te falo que nós procuramos, encontramos isso que eu te falei, refizemos, né, mais ou menos como a gente faz em medicina, quando a gente quer ter um diagnóstico, a gente parte do problema e vê as possibilidades todas. Eu acompanhei de perto e não encontramos nada. Vamos ver agora se resolve definitivamente e aquele seja um transtorno menor para a população. Eu tenho por característica o perfeccionismo, então eu às vezes tenho que buscar mesmo para resolver aquilo definitivamente. Recurso público ele tem que ser gasto com muita parcimônia, com muito critério. Então eu fiz o meu melhor lá, estou tranquilo, mas ainda não estou plenamente confiante não para falar que o problema está resolvido. Nós escutamos e achamos isso algumas vezes e acabamos nos decepcionando. Eu quero ficar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais, para ver se a população vai ser bem atendida em relação àquela parte lá da Micena. Hoje a gente calcula que o governo do estado deixou de repassar nesses últimos anos ao município de Lavras em torno de 28 milhões de reais. Em torno de 12 milhões só esse ano, provavelmente para o Fundeb, que é o que está mais nos fazendo falta, porque é uma linha específica, então nós não podemos transitar dinheiro de um local para o outro, a linha específica tem que ser gasto ali, né? Durante esse ano, o Tribunal de Contas do Estado, ele fez uma orientação, que é quase uma ordem, assim, em termos de poder público, que se abrisse uma conta específica para que todo o dinheiro da educação ficasse lá. Não entra e não sai dinheiro dessa conta. Para nossa infelicidade, essa conta foi aberta, mas o dinheiro não chega. Então a gente tem muita dificuldade com isso. O impacto disso é brutal em toda a política governamental. A função nossa, minha, dos secretários, é amenizar o máximo que a gente possa fazer isso, tanto para os nossos funcionários, quanto para o município de maneira geral. A gente ficar reclamando muito disso, não é minha característica, não é característica do meu secretariado, a gente tem que passar por esses enfrentamentos, mas no cotidiano, no planejamento, no financeiro, no fluxo de caixa, é realmente catastrófico mesmo. A gente chega no limite agora. Eu sou presidente também do Cislav, a única prefeitura que está conseguindo manter em dia os repasses para a saúde adicional até esse mês foi a prefeitura de Lavras, que para os municípios menores a participação do FPM é ainda mais importante. Ela é muito boa para as grandes cidades, para as grandes capitais, para você não ter uma ebulição social, então boa parte do recurso é destinado para lá. E para os municípios menores, ela é quase uma fonte de renda única e específica, então ela é muito importante. A gente tem sido muito difícil mesmo. Eu espero que nesses últimos 60 dias que passam, o governo possa colocar um pouco em dia. Nesse último mês foi o pior de todos, porque o ICMS, que representa grande parte do recurso nosso, ele está sendo retido em quase 50%. É muita coisa para o município igual de Lavras. E não é que o governo não contribua, ele tira o que é nosso. As associações responsáveis da parte corporativa dos municípios, elas já foram em todos os órgãos. Foram ontem, inclusive, no Tribunal de Justiça, conversar com o presidente, Dr. Nelson Messias. Ele falou que ia fazer o que desse, mas hoje era mais um dia de vir recurso, era ontem até a meia-noite, e não adiantou nada, veio o menor ICMS de todo o ano para o município de Lavras. Então, ontem se esgotou judicialmente
a nível de Tribunal de Contas, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, todos os órgãos poderiam serem procurados. Infelizmente, os municípios estão sendo lesados. Eu acho isso estrategicamente um erro muito grande, porque aí você passa a contaminar 857 municípios do Estado e não restringe a crise só ao Estado. Tem diversos modelos administrativos. O meu é o seguinte: você tem o dinheiro primeiro e contrata o serviço depois. O dinheiro da ponte está integralmente depositado. Ele vai ser pago à medida que a obra for executada, à medida que o projeto seja liberado. Agora, as liberações são parciais. Se a empresa não consegue, junto ao órgão responsável a liberação, ela não recebe nada. Está por conta dela toda essa liberação. Nós optamos por comprar essa maneira do serviço. Em outros países, igual os Estados Unidos e países da Europa, você faz um seguro. O seguro nosso é um seguro indireto. Você libera e recebe, você faz e recebe. Né? O valor da obra é de 1.280.000, o valor licitado em planilha, se eu não estou enganado, era algo em torno de 1.550.000 e houve desconto que eles implementaram lá e o recurso está separado para isso. São recursos específicos mesmo e o recurso está lá. Se você não trabalha com planejamento no poder público, você não tem chance de fazer absolutamente nada. Entendeu? Então esse dinheiro ele não vem do recurso desse ano, ele começa a fazer uma poupança dele desde o ano passado para esse volume. O município de Lavras trabalha em torno de 220, 230 milhões de faturamento anual. O que sobra realmente para o gestor, se ele manter tudo em dia, em torno de 3 a 6 milhões de reais, se tudo der muito certo. Então, no ano passado nós tivemos que pagar algumas dívidas, esse ano também, então a somatória de recursos investidos foram menores. O que nos beneficiou esse ano? Né? Foi que nós mudamos de categoria de pontuação de FPM. Nós éramos 3, passando para 3,2 devido ao levantamento do IBGE. Caiu o FPM, mas o nosso acabou subindo pela modificação de alíquota. É substancial? Para a gente, cada R$1.000 é substancial do jeito que nós vivemos e nos permitiu a isso. Né? Caso o dinheiro não possa ser gasto esse ano, ele pode ser, às vezes, investido parte dele em alguma outra coisa, para suprir. Eu só gostaria de usá-lo se a gente pudesse usar para pagamento de funcionários, sabe? Para outras coisas, eu acho que no próximo ano a gente deve ter um alento. Essa situação não tem como perpetuar, porque senão os municípios vão à falência geral de todos os seus serviços. Nós temos diversas ruas onde foi feita essas aberturas para melhoria do serviço, para recomposição do serviço, e o asfalto hoje está podre. Se você olhar na nossa gestão, a empreiteira que hoje refaz o serviço é a própria empreiteira da Copasa. Eu não sei se você já observou que nossos caminhões são diferentes, né? Então, onde afunda, a gente está ligando para ele, o secretário de obras está ligando, eu estou ligando também, porque existe um problema, eu não sei tecnicamente se é argila ou não, mas o que eu observei e reclamei diretamente com a Copasa foi que existe uma tecnicidade para fazer isso, uma tecnicitude, e você não pode colocar a terra molhada. E onde vazou a Copasa, vazou a terra molhada, você coloca ali de novo, ela vai afundar, né? Então ele me falou que ele me garantiu que era uma empresa terceirizada que fazia isso, que isso não acontecia, eu fotografei e mostrei para ele que acontecia. A técnica correta seria tirar toda aquela terra e colocar uma terra nova e seca naquele local. É uma luta constante, sabe? As empresas do Estado hoje, elas estão para fomentar o déficit do Estado, elas não estão para atender bem o cidadão. E a gente realmente não tem muito o que fazer, não sei reclamar. A gente tem um bom relacionamento com os diretores, com os funcionários da Copasa, isso é uma política de governo, não tem realmente um grande planejamento, isso a população acaba sentindo, que a gente tem feito é cobrar. Sobre o tratamento de esgoto, a gente teve uma visita da agência reguladora ao município de Lavras, constatou que algumas coisas são deficitárias, isso está em andamento dentro do processo e da discussão nossa, mas é uma discussão longa e que a gente tem que convencer muito ao Poder Judiciário para você fazer uma troca de contrato. O contrato ele tem que ser bem executado na hora que você firma ele, que você assume. Não, depois as consequências ficam aí ad eterno para o município, enquanto perdurar o contrato. Mas isso acontece mesmo. A minha cobrança hoje é que essa parte técnica da recomposição seja bem feita, e quando não é bem feita, eles recapeiam novamente. Mas realmente não atendem no padrão do município de Lavras. Eles têm um
critério de 20 centímetros além do local que se abriu. Aquilo não é suficiente. Você não consegue fazer uma operação tapa-buraco plana, fica cheio de quebra-mola, isso me incomoda bastante. A gente continua reclamando, questionando, mas realmente não fica no padrão técnico do que a prefeitura faz. Tem uma diferença muito grande e atende de maneira não satisfatória ao cidadão de Lavras e à Prefeitura Municipal de Lavras. Nós agora estamos na fase final de publicação do decreto. Nós contratamos a empresa, ela atrasou muito, até hoje não entregou o edital. Recentemente não entregou o edital completo da maneira que nós devemos apresentar para o tribunal. Então nós estamos numa troca constante com a Plano, que é a empresa que veio aqui fazer o serviço. Nós estamos, se não for por esses dias agora, publicando esse decreto para a liberação do edital, mas ele não está em condição ainda de ser apresentado. A Plano é que tem que nos apresentar isso tecnicamente. Nós estamos cobrando diversas coisas, aumento de ônibus, algumas linhas com ar-condicionado, um valor tarifário que seja o menor possível. A gente está com o desejo, vamos colocar isso, apesar de não ter aparecido de pronto no edital técnico da empresa, a presença e a possibilidade de consórcios de várias empresas participarem e se agruparem para fazer um atendimento melhor. Algumas coisas nós estamos conseguindo junto à empresa Autotrans. Então, recentemente baixou-se um aplicativo chamado Buzz, que através do aplicativo do seu telefone, você vai ver onde que o ônibus está passando. Isso é uma grande queixa do usuário, qual ônibus que é, onde que ele passa. Nós estamos conseguindo solicitar junto à empresa, porque eu acho que o edital talvez demore um pouco mais para sair, e que ela coloque informes eletrônicos no centro da cidade, quais linhas que passam, qual horário que eles passam, e algumas coisas vão ser só a nível de contrato mesmo, para licitatório, para a gente tentar atender bem a comunidade. Mas está caminhando. As licitações com o poder público são difíceis, são muito complexas, muito lentas, e essas concessões públicas, ela envolve a necessidade de uma empresa que faça um estudo, em cima desse estudo você monte um edital. Não te impede, nesse meio, de você, como gestor, questionar algumas coisas que você não gosta ou não concorde. A empresa achou que os 36 ônibus circulantes, mais os 4 reservas, eram suficientes. Nosso corpo técnico aqui não concorda com isso, nós temos que ter mais ônibus, a cidade cresceu, a cidade se expandiu, isso é visível, né? A população solicita alguns cobradores, ou cobradores em várias linhas, e nessas linhas principais nós estamos fechados que nós vamos exigir cobradores, aquelas que representam mais ou menos 70% do tráfego do município. O senhor gostaria de concluir? Foi um prazer ter vocês aqui, a gente está sempre à disposição, nós estamos sempre à disposição para esclarecimento. A gente vive assim a era das fake news, das informações desencontradas, né? Eu levei um tempo para saber, eu não acompanho tanto assim esses imbróglios todos, mas a situação real é essa aqui. A gente erra e acerta, vocês podem contar aqui com a minha veracidade sempre e plena, e que a população tenha confiança, que a Ponte Branca saia, que a cidade caminhe, mesmo com todas as dificuldades, com passos para que beneficie o cidadão, e a gente está aqui sempre disposto a esclarecimento. Muito obrigado, vocês são muito bem-vindos aqui.